O gerenciador de plantio de sementes SMID é um produto de tecnologia que visa auxiliar o plantio de sementes em tempo real, monitorando a plantadeira durante todo o processo em que está ocorrendo o plantio. O gerenciador de plantio SMID conta com um painel instalado na cabine do trator e sensores instalados individualmente nos condutores de sementes da plantadeira. Com o gerenciador de plantio de sementes SMID, o produtor rural irá acompanhar tudo o que está acontecendo durante a realização do plantio. É como se tivesse um olho em cada linha de plantio, contando sementes e identificando falhas. O gerenciador de plantio SMID permite que o produtor rural visualize, durante o plantio, dados importantes como a velocidade de plantio, a área plantada e a média de sementes plantadas por metro, individualmente, em cada uma das linhas de plantio. É um novo conceito de plantio de precisão. Antes, o produtor rural não tinha como comprovar o ajuste da plantadeira, e muito menos como avaliar o desempenho da plantadeira durante a realização do plantio. Com o gerenciador de plantio SMID, o produtor rural tem muito mais segurança com relação ao ajuste da plantadeira. Não só o ajuste inicial, mas também pode verificar se o ajuste da plantadeira permanece o mesmo durante todo o processo de plantio. Chega de ficar cavucando a terra e contando as sementes no chão para verificar se a plantadeira continua regulada. Com o gerenciador de plantio SMID, o produtor rural é informado na hora da ocorrência da falha, com alarme sonoro e indicação luminosa no painel do SMID. O produtor rural só irá interromper o plantio no momento em que o SMID soar o alarme e sinalizar a falha no painel. As falhas no plantio de sementes são muito mais corriqueiras do que um produtor imagina. Muitas vezes, uma falha no plantio só é percebida depois que a lavoura já está germinando, quando já é tarde para alguma correção. O entupimento das linhas, a má distribuição das sementes no solo, tudo isto prejudica o plantio, o que influencia diretamente na produtividade, ou seja, no lucro do produtor rural. E se quebrar um disco de distribuição da plantadeira? E se a mangueira da plantadeira a vácuo estiver vazando? Só com o gerenciador de plantio SMID, o produtor rural poderá ser informado na hora o que está acontecendo, evitando assim perda de tempo no plantio. E no plantio tem que ter agilidade. O SMID gerencia de 1 até 24 linhas de uma plantadeira. A instalação do gerenciador de plantio SMID pode ser feita em diversos modelos de vários fabricantes de plantadeiras, inclusive nos modelos de plantadeiras antigas. E tem mais! Com o gerenciador de plantio SMID, o produtor rural tem toda a segurança para realizar o plantio noturno. É mais agilidade no plantio que só o SMID pode oferecer. O gerenciador de plantio SMID é um produto imprescindível para o plantio. Que nada adianta investir na qualidade da semente, no preparo do solo, na eficiência da colheita, se o plantio não tiver sido realizado com precisão. O produtor rural não vai colher aquilo que não conseguiu plantar. E plantar com eficácia é o desejo de todo produtor. Vejamos um exemplo típico do plantio de milho. Se no plantio de milho existe uma expectativa de produção de 8.000 quilos por hectare, isso equivale a uma expectativa de colheita de 133 sacas de milho por hectare. Se ocorrer falha de 10% no plantio, o que é uma falha bem comum de acontecer, o produtor rural deixa de colher em torno de 13 sacas por hectare. Considerando o preço da saca de milho em torno de R$15, são quase R$200 de perda por hectare. Em 100 hectares, são R$20 mil de perda. É lucro certo que deixa de entrar no bolso do agricultor. O produtor rural sabe que há muitos fatores que são incontroláveis no campo. O valor da semente, o preço dos defensivos agrícolas, o clima e a cotação da saca no mercado de grãos. São itens que o produtor rural não possui o controle. Agora, a forma como o produtor rural realiza o plantio, isto depende exclusivamente do produtor. E o gerenciador de plantio SMID é um dos grandes aliados para que o produtor rural realize o plantio com segurança, agilidade e competência. Enfim, com o gerenciador de plantio de sementes SMID, o produtor rural tem o melhor aproveitamento de sua plantadeira, garantindo um plantio mais seguro, mais rápido e eficiente. O SMID traz segurança no plantio e a tranquilidade do trabalho bem feito.
O objetivo deste vídeo é apresentar um roteiro de instalação do SMID, o gerenciador de plantio de sementes da Identec. Maiores informações sobre a instalação do SMID estão descritas no manual de instalação que acompanha o produto. Este é apenas um vídeo de referência. Devido à grande variedade de marcas e modelos de plantadeiras no mercado, algumas adaptações poderão ser feitas. Em caso de dúvidas, não deixe de consultar o nosso suporte técnico. Agora vamos apresentar as partes que compõem o gerenciador de plantio de sementes SMID. Painel, arco metálico, ventosa de fixação, cabo de alimentação do painel, cabo de conexão painel plantadeira, cabo principal, sensor velocidade, disco para detecção da velocidade, suporte de fixação do sensor de velocidade, cabo terminador, sensor de semente, antena GPS. Para instalar o sensor de sementes, é necessário fazer uma análise da linha de plantio da plantadeira. Retire o reservatório de sementes e verifique se há espaço para a colocação do sensor de sementes ao redor do condutor de sementes. Alguns modelos de plantadeiras possuem condutores de semente apropriado para a instalação do sensor. Retire o condutor de semente original da plantadeira e verifique se ele é compatível para a instalação do sensor. A largura interna do condutor de sementes não pode ser superior a 16 milímetros. Nesta imagem temos o corte transversal de um condutor de sementes com o sensor instalado. Veja o campo de atuação do sensor. Veja que existe possibilidade de sementes passarem nas laterais do condutor de sementes sem que seja detectado pelo sensor. Este condutor não é apropriado para a instalação do sensor de semente. Nesta imagem, temos o condutor de semente do SMID em corte transversal com o sensor instalado. Veja o campo de atuação do sensor. Veja que não existe possibilidade de sementes passarem nas laterais do condutor de sementes, sem que seja detectado pelo sensor. Nesta plantadeira, é utilizado o condutor de sementes do SMID. Se necessário, serre o condutor de sementes SMID do tamanho do condutor original da plantadeira. Não esqueça de limpar as rebarbas. Com o condutor na linha de plantio, marque no condutor de sementes os limites onde o sensor pode ser instalado. Agora vamos descobrir onde fazer o furo para a instalação do sensor. Use preferencialmente uma furadeira de bancada de baixa rotação para fazer o furo no condutor. Com uma broca para madeira de 3/4 de polegadas, inicie o furo na marca do condutor como guia. Faça um lado de cada vez. Não se deve atravessar o condutor de sementes com a broca de madeira. O furo pode variar de posição no condutor de sementes de plantadeira para plantadeira. O furo deve ser o suficiente para que o sensor veja a parte interna do condutor. Se a instalação for feita em qualquer outro condutor que não seja o original Identec, é recomendado fazer um furo com uma broca pequena de fora a fora no condutor, para garantir o alinhamento do sensor de semente. Em algumas plantadeiras, é necessário retirar o conjunto de discos para a instalação do sensor. Se for o caso, retire o disco da sua plantadeira.
Prenda o sensor utilizando cintas plásticas. O par de fios coloridos que liga os lados do sensor deve ficar debaixo do plástico que une as mesmas partes. Com o sensor instalado no condutor, monte a linha de plantio. Algumas plantadeiras já são preparadas para receber sensores. Os condutores de sementes já vêm furados ou com marcas de onde fazer o furo. Verifique se não é o caso de sua plantadeira. Veja exemplo da instalação do sensor de sementes em outra plantadeira. Em algumas plantadeiras, o espaço é tão apertado que não cabe o sensor de sementes de um lado. Pode-se, neste caso, cortar com o alicate de corte a parte superior deste lado do sensor de sementes. Muito cuidado para não cortar o fio. Prenda o cabo do sensor em cada linha de plantio, utilizando as cintas plásticas. O cabo deve ficar com folga para possíveis movimentações da plantadeira durante o plantio. Deixe esta folga o mais próximo possível do conector, que será ligado ao cabo principal. Sempre que possível, prenda o cabo no condutor de sementes. O cabo solto pode ser rompido pelo disco durante o plantio. O SMID possui dois modelos de sensor de velocidade, o GPS e o indutivo. Vamos ver agora como instalar o sensor de velocidade indutivo, baseado na rotação do eixo principal da plantadeira. O disco de velocidade deve ser instalado no eixo principal da plantadeira. Este eixo é tocado por correntes ligado à roda da plantadeira. É muito importante localizar uma posição para a instalação do conjunto disco de velocidade e sensor indutivo em algum lugar protegido na plantadeira, para evitar impactos contra qualquer tipo de objeto durante o plantio, como é o caso do plantio direto sobre canas de milho e milheto, que possam danificar o sensor de velocidade. Se for o caso, prenda algum tipo de chapa metálica como anteparo de proteção. Fixe o disco no eixo da plantadeira utilizando as cintas plásticas.
Não instale o disco velocidade no eixo que toca os distribuidores de semente, porque este possui rotação diferente para cada tipo de cultura, além de possuir menor rotação, reduzindo a precisão do velocímetro do SMID. O suporte deve ter o furo grande alinhado com os furos do disco de velocidade, distanciado uns 2 centímetros. Caso seja necessário, corte, dobre ou fure o suporte para prender na plantadeira, como neste exemplo que o suporte metálico foi dobrado em S. Instale o sensor de velocidade indutivo no suporte metálico. Verifique as possíveis folgas do eixo da plantadeira, para se ter certeza que o sensor indutivo não entrará dentro dos furos do disco. Mantenha o sensor indutivo a uma distância de 5 milímetros do disco de velocidade. Prenda o cabo do sensor indutivo na estrutura da plantadeira. Para a instalação do cabo principal, é fundamental que a plantadeira esteja totalmente erguida, pois é nesta posição que o cabeamento do SMID ficará mais esticado. Posicione o cabo principal na estrutura da plantadeira. Deixe os conectores dos sensores de sementes voltados para as linhas de plantio. Faça essa distribuição considerando a configuração máxima de linhas de plantio da plantadeira. A porção longa do cabo principal deve percorrer a lateral da plantadeira, passando pelo cabeçalho até o ponto de engate ao trator. Sempre certifique-se que existem folgas para as possíveis movimentações da plantadeira durante o plantio. Não esqueça de prender o cabo principal com as cintas plásticas. É muito importante garantir que o cabo principal não fique próximo de molas, correntes ou eixo da plantadeira, para evitar que este cabo seja rompido, esmagado ou até mesmo cortado durante o plantio. O primeiro conector do cabo principal é diferente dos demais e deve ficar voltado para o lado da plantadeira que foi instalado o sensor indutivo de velocidade. O último conector do cabo principal sempre fica sobrando para a conexão do cabo terminador. O cabo terminador serve para garantir a comunicação entre o painel e os sensores. Também indica a ruptura do cabo principal. Quando a plantadeira possuir mais de 12 linhas de plantio, será necessário um cabo de extensão. E o conector do cabo terminador passa a ter outra função. Este conector liga o cabo de extensão para as demais linhas de plantio. E o cabo terminador passa a ser instalado no último conector do cabo de extensão. Os conectores que sobrarem ou que não estiverem sendo utilizados no cabo principal devem ser protegidos para evitar exposição ao meio ambiente. O painel pode ser instalado na capota ou no vidro de tratores cabinados. Atenção para não escolher um lugar que atrapalhe a visibilidade do operador. Para instalar o cabo de alimentação, localize a bateria do trator. O cabo de alimentação deve ser conectado diretamente nos polos da bateria ou nos terminais do painel, quando disponíveis no trator. Para fixar a ventosa, limpe bem a superfície. Também é possível fixar o painel sem utilizar a ventosa, parafusando o arco metálico diretamente na estrutura do trator. Depois, pressione a ventosa contra o vidro e empurre o êmbolo branco até que a linha vermelha fique oculta. Posicione o cabo de conexão painel-plantadeira. Utilize as cintas plásticas para fixar os cabos.
Se o seu modelo do SMID possui sensor de velocidade baseado na tecnologia GPS, posicione a antena do GPS fora da cabine, sobre a capota. Tenha cuidado para que nenhum objeto fique sobre a antena. Fixe o cabo da antena de GPS sem apertar muito as cintas plásticas. Prenda os conectores na parte de trás do painel do SMID. Conecte o cabo conexão ao cabo da plantadeira. Ligue o painel SMID e verifique se o indicador luminoso do cabo terminador acendeu. Antes da realização do plantio, é necessário fazer a programação dos sensores de sementes no painel. O SMID precisa reconhecer a quantidade de sensores instalados na plantadeira. Ligue o painel do SMID. Pressione a tecla OK para entrar no menu. Pressione a seta para baixo. Até a opção 5, mudar número sensor. Selecione esta opção pressionando a tecla OK. Selecione em seguida a opção Reprogramar todos os sensores, pressionando a tecla OK. Em seguida, é apresentada uma tela informando que se está entrando no modo de reprogramação de sensores de sementes. Pressione novamente a tecla OK. O painel solicita para conectarmos todos os sensores. Certifique-se que todos os sensores de sementes estão ligados ao cabo principal e se o cabo principal está conectado ao painel do SMID. Pressione a tecla OK. Na primeira instalação, os sensores não estão programados, não apresentando nenhuma mensagem na tela do painel. Caso existam sensores já programados, eles serão resetados e a quantidade será apresentado na tela do painel. Pressionar a tecla OK novamente. O painel solicita para que desconecte todos os sensores de semente do cabo principal. Após desconectar todos os sensores de semente do cabo principal, pressione a tecla OK. O painel solicita para conectarmos o sensor referente à primeira linha de plantio e depois pressionar a tecla OK. O painel identifica o primeiro sensor e solicita a colocação do segundo sensor de sementes no cabo principal. Agora, é só repetir este processo até o último sensor instalado. Após a reprogramação do último sensor, pressione a tecla X para finalizar. Pronto! Todos os sensores são identificados pelo painel. Os limites de plantio são definidos de acordo com o planejamento de cada agricultor e variam conforme cada cultura. Vejamos um exemplo de entrada de limites de plantio no SMID. No menu do painel do SMID, selecione a opção Limites do plantio. Entre com a velocidade máxima de plantio. Agora, entre com o limite mínimo da densidade de plantio. Entre com o limite máximo da densidade de plantio. Esses limites variam de acordo com a necessidade de cada cultura e das características da plantadeira. Entre com a quantidade de linhas de plantio. Entre com a largura entre linhas da plantadeira.
A quantidade de linhas e a largura entre linhas são dados fundamentais para a determinação da área plantada e da densidade de população de sementes que o SMID registra durante o plantio. Entre corretamente com esses valores. Durante o plantio, a tela do painel do SMID pode apresentar várias informações. Entre elas, a quantidade de sementes por metro que cada linha de plantio registra. Veja o exemplo, onde as linhas estão plantando dentro dos limites configurados anteriormente no SMID. Se ocorrer alguma falha durante o plantio, o SMID irá soar um alarme para o agricultor, informando na tela do painel a linha que apresenta a falha, além da indicação luminosa que ficará acesa. Para fazer a calibração do sensor de velocidade indutivo, é necessário marcar um percurso de 100 metros na área de plantio. Com a plantadeira preferencialmente carregada a meia carga, posicione o trator um pouco antes da marca de 0 metros e baixe a plantadeira para iniciar o plantio. No painel, selecione a opção Calibrar velocímetro. Em seguida, selecione Calibração. Confirme a opção 100 metros pressionando a tecla OK novamente. Inicie o plantio e, ao passar pela marca de 0 metros, pressione a tecla OK. Na tela, é apresentada a leitura dos pulsos do sensor indutivo de velocidade. Ao passar pelo marco de 100 metros, pressione a tecla OK. Pronto. O painel foi programado corretamente para medir a velocidade de deslocamento da plantadeira. Agora vamos demonstrar algumas imagens da instalação do sensor do adubo. Veja no manual do equipamento muitas outras informações e funcionalidades que só o gerenciador de plantio SMID da Identec pode oferecer. Em caso de dúvidas, consulte o nosso suporte técnico. Um bom plantio a todos!